E aí, futebol é aeróbio ou é anaeróbio? Depois da vinheta eu vou responder essa pergunta. É uma pergunta muito recorrente, todo mundo bate cabeça para entender isso. E depois que você descobrir se o futebol é aeróbio ou é anaeróbio, vai te dar um outro problema, um novo problema. O que treinar? Você vai treinar mais vezes aeróbio? Você vai treinar mais vezes anaeróbio? Você vai juntar os dois treinos? Você vai dividir a semana? Como que você vai fazer? E é isso que eu resolvo, esse é um dos problemas que eu resolvo no programa Jogador de Futebol de Alto Nível. Lá tem tudo mastigado, todas as sessões de treino, dia após dia, tudo detalhado em PDF, em vídeo, com um canal de suporte no Telegram, onde eu mesmo tiro as dúvidas. Então é só pegar, entrar na área de membros, baixar o PDF, se preparar para treinar e seguir o passo a passo que está lá, não tem erro. E eu já pensei por você, se hoje tem que ser anaeróbio, se amanhã tem que ser aeróbio, se tem que ter força por meio. Eu já pensei, já está feito, você só tem que ir lá e treinar. Então não perde tempo, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo, fala com a minha equipe de venda, vem para o meu time, vem treinar direito, vem para o alto nível e eu te espero lá. Cara, essa é uma pergunta muito da hora, muito bacana de responder e de trocar uma ideia, porque às vezes dá como que fala? Uma discussãozinha aí, um mínimo de polêmica, né? Mas enfim, a predominância, sempre que você vai determinar o que treinar de qualquer modalidade ou uma sessão de treino, seja lá o que for, você tem que se pensar em duas coisas, né? A questão da predominância. Então, num jogo de futebol, você tem que entender qual capacidade é predominante, né? Que é a predominância dessa capacidade física dentro da modalidade e o que é determinante dentro dessa modalidade, né? Então, assim, de maneira bem simples e bem direta, o que acontece mais vezes dentro do jogo e o que é mais importante dentro do jogo. São duas coisas diferentes. Então, se você pegar, e eu fiz isso diversas vezes, os relatórios de GPS, você vai observar que a maior parte do tempo da partida de futebol, o atleta ele está em zonas caracterizadas pela via metabólica aeróbia, né? Então, as intensidades bem baixas mesmo. A maior parte do jogo, tá? Em percentual. Porém, entretanto, todavia, as partes decisivas do jogo, ou seja, as ações que definem o resultado do jogo, as ações que definem o jogo em si, são de altíssima intensidade. Então, os dribles são em altíssima intensidade, as ações ofensivas são em altíssima intensidade, as ações defensivas são em altíssima intensidade. Podemos pegar, por exemplo, o gol do Vinícius Júnior ontem pelo Real Madrid contra o Manchester City. É de altíssima intensidade e curtíssima duração. Eu não cronometrei, deve ter dado o quê? 5 segundos? No máximo 6 segundos do momento do drible que ele dá no Fernandinho até ele fazer o gol. Não vai passar disso. Então, assim, é uma ação extremamente intensa, curta, extremamente importante e decisiva para o jogo. Essa ação acontece várias vezes, sim. Às vezes elas acontecem de maneiras sequentes, sem você ter uma pausa. Então o Vinícius Júnior fez aquela ação, aí ele comemorou o gol, aí parou o jogo, aí deu saída. Todo esse tempo ele está descansando, andando, trotando. E todo esse tempo que ele está andando, trotando, descansando, parado até, ele está fazendo tudo isso em baixa intensidade. Está contando como tempo, né? Dentro da modalidade dele, dentro do jogo. Então essas são as duas coisas que você precisa entender. A predominância do jogo, ela é aeróbia, é indiscutível. Agora, o que determina as ações do jogo, o que vai fazer seu time, ou o que vai fazer você ser um cara participativo do jogo, são as ações anaeróbias. Tanto as ações anaeróbias aláticas, quanto as ações anaeróbias láticas. Então, o componente anaeróbio dentro do futebol, ele é extremamente importante, ele é determinante. Então você tem que conseguir manipular essas duas capacidades de maneira que você faça o atleta suportar o jogo como um todo. Então ele tem que aguentar ficar em atividade durante os 90 minutos e de preferência acabar a atividade inteiro.
mas que ainda assim ele consiga, dentro da partida, fazer todas essas ações de altíssima intensidade, que é o que determinam o resultado da partida. Não adianta o atleta conseguir suportar o jogo inteiro, porém sem conseguir aplicar a intensidade diversas vezes durante a partida, não resolve nada. E também não adianta ele conseguir aplicar a intensidade várias vezes durante a partida e isso custar ele conseguir suportar a partida como um todo. Então o atleta de alto nível ele tem que estar capacitado para atender as duas demandas, suportar o jogo como um todo e em intensidade alta o máximo que ele puder. Basicamente é isso. Beleza? Acho que está respondido.